Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo HCTR11, é o Hectare Fundo de Investimento Imobiliário. Vamos ver o relatório de maio de 2023, fundo DECRI. Vamos ver então o desempenho do fundo aí, né? Nesse período, o fundo aí que está ainda variando bastante de preço no mercado depois dos problemas que tiveram lá em março, né? Em relação a algumas inadimplências. Vamos ver aí se tem alguma novidade no relatório gerencial de maio, ok? Então é isso aí. Se você aí gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é muito importante para a gente, tá? E eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta a distância. Vamos lá então, HCTR11, vamos ver o que tem no relatório, né? Em relação a algumas informações, eu achei o relatório com muita coisa aqui que não interessa muito, muito repetitiva, né? Relatório a relatório, apesar de ter 255 páginas aqui, muita coisa aqui que se repete relatório a relatório. A gente vai ver aqui se teve alguma atualização. Bom, o fundo não alterou nada em relação ao seu patrimônio líquido, quase 2,5 bi, né? O valor de mercado teve alguma alteraçãozinha aqui, 64 e 64, que já caiu inclusive aí, acho que fechou ontem em torno de R$ 60 o valor de mercado, tá? Atualmente também está com 209 mil cotistas, também não alterou tanto. O fundo tem aqui sua política aí, investir em CRIs, principalmente, né, preponderantemente, investir em certificados de recebíveis imobiliários. O fundo que tem desde setembro de 18, partindo aí para o quinto ano de mercado, né? Prazo de duração indeterminado, gestor hectare capital administrado pela Vortex DTVM. As taxas também são as mesmas ainda, 1,20%, taxa de administração, custódia, controladoria e taxa de gestão. Há valor de mercado, né, PL de mercado, então está pagando menos nesse período, né, já que o fundo está muito abaixo aí do PL de mercado em relação ao PL patrimonial, ao valor patrimonial, né? E a taxa de performance 10% do QCD, a variação de 100% do CDI. Nós vamos para baixo aqui então, alguns números de maio, né? Então o fundo que anuncia seus proventos está no quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, anunciou ali no dia 7 de junho, né? Os seus proventos, que foi de 50 centavos por cota, repetindo aí os proventos aí dos últimos meses, que dá um dividend yield de 0,77% com base no valor de mercado, que fechou a R$ 64, né? E a gente verifica que o dividend yield também, a cota de mercado, está abaixo dos 10%, muito tempo que não se via, né, um dividendo tão baixo aqui do HCTR, que ainda é um dos maiores distribuidores de dividendos aí desde lá, por exemplo, do IPO do fundo, né? O valor de mercado do fundo na cota de fechamento, 1,43, 1 bilhão 430 milhões, um fundo de 2 bilhões e meio de reais, praticamente aí valendo a metade no mercado, tá? No mercado secundário, 2,44 bi é o valor patrimonial, cota de 110,39, que também caiu bastante, né? Está sendo negociada a 64 e 64. E a gente tem, quem acompanha aqui com a gente o HCTR11, né? Sabe aí dos problemas que tiveram aí nesses últimos meses. Liquidez, continua alta, 6,87 milhões de volume médio diário nos últimos 12 meses. E ele fala aqui que 50 centavos foi a distribuição por cota, 0,42% com base no valor patrimonial e 0,77% com base na cota de mercado. E o resultado ainda está em linha com a estratégia do fundo, né? E linearizar a distribuição, né? Então ficou a distribuição linear está sendo agora, né? A régua está por baixo, né? O menor valor distribuído aí nos últimos de todo o histórico do fundo, né? Praticamente. A linearidade está com base agora nos 50 centavos, tá? Bom, aqui eu não vou ler essa parte porque isso aqui está sendo repetitivo, né, em todos os relatórios gerenciais, tá? Então aqui fala sobre o histórico, né, o que aconteceu no cenário macroeconômico em relação à inflação, né, muitas empresas gigantes aí sofrendo com a questão da despesa financeira, né, e em tudo, e aí as empresas realmente que usam o crédito aí para se alavancar no mercado e crescer. A alta do IPCA e a alta da Selic também foi algo destruidor aí em caixa de algumas empresas, tá? Isso aqui são as reestruturações que eles têm aí realizado
tem sido realizada em alguns CRIs aí da carteira, né? Agora foi o Alta Vista aí, apresentou uma proposta de reestruturação, tá aqui todo o histórico aí como é que ficou. E aqui também tem sido padrão, o fundo falar bem aqui do WAM, né? Os que tiveram problema no fundo lá em março, né? Então, eles estão falando aqui do histórico da WAM, né? Quais são os empreendimentos que ele tem aí pelo Brasil, né? Quais são aí os status desses empreendimentos, aonde o HCTR investe. Também falar aqui da visita aí da gestão lá no Caldas Novas, então os empreendimentos aí que tem, que fazem, né, as visitas aí para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos. Então esse aqui é o de Caldas Novas, tá? O parque aquático lá, né? Parte de residencial. Dá uma lida então no relatório. E Gramado Parques também, que outro também que ficou inadimplente com o fundo, né? Então o fundo também falando aqui da empresa, onde eles investem, né? Principalmente no setor hoteleiro, lá em Gramado, por exemplo, né? Nos parques temáticos lá de Gramado. Então tá aqui todas as notícias aí que afetaram inclusive ao fundo e as empresas, né? Que o fundo fazendo aqui um overview dessas empresas. Em relação à DRE, o fundo tem colocado aqui a DRE contábil, né? Eu não vou nem entrar na questão da DRE contábil, que ela é confusa, né? Para quem não entende aí da área contábil, não vai entender aqui por que o CRI está dando uma receita de 33 milhões e aqui ele só recebeu 7,3 milhões, porque isso aqui nem é explicado também aqui em relação ao, né? Tecnicamente ali não é nem explicado, tá? O importante pegar as demonstrações financeiras do fundo, ir nas notas explicativas e tentar entender aqui em relação a esses valores contábeis que a gente vê aqui muito diferentes dos valores de caixa, para você entender um pouquinho também, né? Então, o recurso de caixa é o que é baseado para realizar distribuições para os cotistas. Então, é exatamente o que o fundo recebe ou paga, ou seja, aquilo que gira o caixa, é exatamente a parte do fluxo de caixa, e o que é considerado para distribuição para o cotista é o que a gente vai focar então aqui. O fundo teve então, nesse mês de maio, recebeu menos da metade da receita de CRI que ele teve lá em abril. Então a gente vê aqui 7,3 milhões e tinha recebido 17 milhões aqui em abril e está bem volátil esse número, né? Aqui foi negativo, por exemplo, por conta de um prejuízo de negociação aqui de CRI. E lá em fevereiro, por exemplo, foi 10 milhões, em março foi negativo, né? Só as receitas dos CRIs que a gente está falando, em abril foi 17 milhões e agora foi 7 milhões, né? Então está bem volátil. Os FIIs também está bem volátil, mas praticamente repetiu aqui, na verdade repetiu o observado em abril. E o rendimento de caixa teve uma variaçãozinha aqui um pouco maior, R$ 110 mil. Então as despesas foram menores, inclusive, que os meses anteriores, 1 milhão e 54, e o resultado de caixa para distribuição, 7 milhões e 400, e o fundo distribuiu um pouquinho mais, usou aí a reserva do fundo, né? 11 milhões de reais para manter a linearidade na distribuição, distribuindo 50 centavos por cota, né? Então a gente verifica o fundo aqui, exceto aqui abril, distribuiu mais do que o resultado auferido pelo fundo, né? O resultado de caixa no mês, tá? Então o fundo é utilizando suas reservas de caixa. A gente verifica o histórico também da distribuição. Então agora o fundo mantendo a linearidade com os 50 centavos, tá? O que dá aí um histórico de distribuição muito menor do que o fundo praticava nos meses anteriores. Então a gente vê que o impacto realmente dessas empresas no fundo deu aí, né, destruiu o caixa do fundo praticamente, né? O fundo tinha uma dependência muito grande e uma concentração, né, muito grande nesses grupos ali que tiveram problemas. E aqui dentro da carteira a gente verifica que o fundo atualmente tem 81% alocado em CRIs, que é o principal, né? 19% em outros fundos e 1% em caixa. Dentro da senioridade, ou seja, da classificação e da classe dos fundos, a maioria da classe sênior, seguido da classe subordinada, 30%, que tem um risco maior, né? Mas a classe sênior, 60%, aí o indexador principal é o IPCA ainda, 90%. Dentro da faixa de obra dos CRIs, 89% já estão com 100% das obras concluídas. E na faixa de venda, 66% dos CRIs estão com as vendas aí concluídas. Tá? Dentro do segmento principal é a multipropriedade, então que dá aí
Então, multipropriedade aqui é o principal segmento, como a gente verifica aqui, então também tem um risco maior, né? Hoteleiro, 23% são os principais, né? E atualmente o fundo tem aí na sua carteira de FIIs que tem 19%, né? 19% em fundos de outros fundos, né? 49% está no XBXO11, que ainda não deu retorno nenhum para o fundo e só tem promessas aí de despontar, né? Aqui são os CRIs então pulverizados, né? Então todos esses daqui. Alguns aqui ainda estão vermelho, né? A maioria amarelo que estão em negociação. Então tem muitos em negociação que pode estar gerando aquele caixa abaixo, tá? Porque contabilmente tem que se reconhecer a receita desses CRIs, né? Dentro do fluxo financeiro aqui o que ele deve para o fundo. Porém, se está em negociação, provavelmente o fundo não está recebendo, né? Então, ou está recebendo parte daquilo que provavelmente que as empresas acham que devem pagar. Então, tem muitos aqui em negociação, tá? O que pode estar gerando esse caixa abaixo ali dentro do fluxo financeiro do fundo. Há muitos poucos aqui desses CRIs pulverizados estão em verde, como a gente verifica. Só os que têm menores posições aqui, a maioria aqui com menores posições, é o que estão praticamente adimplentes com o fundo. Então, realmente, o fundo ainda está sofrendo com relação ao pagamento desses CRIs pulverizados. Tá? Em relação aos CRIs corporativos, poucos aqui estão em negociação e um está inadimplente. Todos eles que estão em negociação inadimplente é do grupo GPK, ainda está tendo aí problemas com relação ao grupo GPK, o restante estão adimplentes com o fundo. E aqui são os fundos de investimento imobiliário que tem na carteira. Aqui são as negociações no mercado secundário. Então, a gente vê também que o preço ainda está bem volátil, né? Inclusive está em torno de 59 reais atualmente em junho, fechou 16 de junho a cota do fundo. E a gente verifica aqui que em março estava 57, em abril praticamente 50, em maio 64, então ainda está aí bem volátil. E inclusive o volume de negociação também tem variado bastante aí no mercado secundário. Bom, aqui a descrição de cada um dos ativos na parte qualitativa, né? Então você pode baixar esse relatório, fazer um estudo aí em relação aos itens, aí, as garantias que o fundo tem, principalmente naqueles que estão inadimplentes ou em negociação, para você entender um pouquinho mais do fundo aí, realmente, se você for um dos 210 mil cotistas, é importante você baixar esse relatório e fazer esse estudo mais apurado, principalmente daqueles que estão vermelhos lá, sinalizados nos relatórios, e em negociação também é interessante saber se uma possível inadimplência aí, o que pode o fundo fazer para recuperar o recurso através das garantias, tá? Então você tem que entender um pouquinho aqui dessa parte qualitativa do fundo para saber quais são as garantias do fundo, tá? Aqui são algumas especificações aqui que o fundo ensina para o cotista saber algumas coisas em relação aos termos aplicados aqui no relatório. Então a gente verifica aí, o fundo segue com dificuldade aí, pelo menos na leitura do relatório aqui que eu faço, lá naqueles sinalizadores do portfólio, o fundo segue com problemas nos recebimentos do fluxo financeiro dos seus CRIs, tá? Então vamos continuar a acompanhar. Se você sabe de alguma coisa aí, né, em que eu não li aqui, quer compartilhar nos comentários, por favor, faça isso aí, a gente está aqui para se ajudar, tá bom? E eu vou deixar então esse relatório na descrição do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.